Boa noite. Boa noite. Guerra das CPIs. Base governista protocola pedido para investigar a Petrobras e também o cartel em São Paulo. Polícia divulga retrato falado do suspeito de espalhar partes de um corpo em Higienópolis. Relatório da CT sobre acidentes revela que as marginais são as vias mais perigosas da capital. A ABC sofre com lixo pelas ruas e jogado em terrenos baldios. Greve de garis entra no 4º dia. Mais um terremoto atinge o Chile. Presidente Michelle Bachelet é retirada da área de risco. Agora é oficial. Papa Francisco declara Padre José de Anchieta santo da Igreja Católica. Crime em Higienópolis. Polícia divulga retrato falado do suspeito de assassinar e esquartejar o corpo de um homem. A imagem foi produzida com a ajuda do computador e com base em cenas registradas por câmeras de segurança de prédios da região onde partes do corpo foram encontradas. No retrato, o homem é moreno, tem cabelo e olhos pretos e um bigode. A polícia suspeita da participação de mais 2 pessoas. Uma vista com um carrinho de feira na região de Higienópolis e outra que teria deixado a cabeça na Praça da Sé. As partes do corpo foram encontradas no dia 23 de março, em ruas próximas ao cemitério da Consolação. 3 dias depois, um homem encontrou a cabeça próxima a um espelho d'água, na Praça da Sé. Ele chamou a Guarda Civil Metropolitana. Um outro mistério desse caso é a identidade da vítima. A perícia já sabe que as partes do corpo e a cabeça são da mesma pessoa e já fez uma reconstituição da face no computador. O desenho só não foi divulgado porque a família de um desaparecido teria reconhecido semelhanças no retrato e concordou em realizar exames de DNA. Os resultados ficam prontos em 20 dias. Segundo o depoimento da família, um homem de cerca de 50 anos desapareceu um dia antes das partes do corpo serem encontradas em Higienópolis. A família suspeita de crime passional por vingança, já que este homem que está desaparecido estava se encontrando com uma mulher na região central de São Paulo e teria decidido terminar o relacionamento. Quem tiver informações sobre o suspeito deve ligar para o Disque Denúncia da Secretaria de Estado de Segurança. O número é 181. Peritos começaram hoje os trabalhos de varredura na favela Portelinha da Penha, na Zona Leste, destruída por um incêndio ontem. O laudo com as causas do acidente deve ficar pronto em 30 dias. 90% dos barracos foram queimados. Rafael, a esposa e 4 enteados improvisaram abrigo em meio aos colchões doados pela prefeitura. O ajudante-geral morava na favela Portelinha da Penha há 6 anos e viu quando as chamas começaram a se espalhar do centro para as pontas da favela. A população não tem para onde ir. Fica chato, assim, porque a maioria das crianças estuda. Tem creche, tem escola e não tem onde elas, sabe, tomam um banho. O barraco do seu Zé fica do outro lado do córrego Aricanduva e não foi atingido. Ele é quem está ajudando. Rafael é uma das 1.600 pessoas que ficaram desabrigadas depois do incêndio da tarde de ontem. 26 equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de 2 horas para conter as chamas. Revoltados, moradores chegaram a atacar pedras em direção aos policiais militares e se recusaram a deixar o local. A maioria das famílias migrou para outras regiões da cidade ou foi para casa de parentes. O atendimento se estendeu até por volta das 5 horas da madrugada e todas as famílias atingidas, que foram aproximadamente 400 famílias, elas foram atendidas pela assistência social da prefeitura, né? Eles estiveram aqui distribuindo cesta básica, kit de higiene. Desde ontem, a Defesa Civil e a Assistência Social tentam negociar o encaminhamento das famílias para um abrigo em um colégio da região. Vai ficar todo mundo lá misturado, como um monte de animais, e ninguém vai dar a atenção necessária, entendeu? E vão esquecer de nós lá. O povo ou volta para cá como eles querem, ou vão direto para a moradia. Essa é a nossa opinião. Apesar da interdição, essas mulheres invadiram a área e foram retiradas pelo policial. Para evitar cenas como esta e novos conflitos, a PM afirma que vai ficar no local até que todos sejam retirados. A polícia está aqui justamente para isso, para manter a ordem, evitar uma tentativa de
invasão das pessoas ao local, algum tumulto, mas por enquanto está tranquilo. O fogo também atingiu 2 prédios vizinhos que estão em construção. Entre as carcaças do que restou, chamas tímidas perpetuavam nesta manhã, quase 20 horas depois do acidente. De acordo com a Defesa Civil, não há, por enquanto, nenhum relato dos moradores aqui da favela que dê indícios do que possa ter provocado o incêndio. Apenas o trabalho da Polícia Civil, com um laudo técnico, vai poder apontar as causas deste acidente. Esse trabalho leva cerca de 30 dias e começou a ser feito nesta manhã. Este é o segundo incêndio na favela Portelinha. Seu Jorge já passou pelos 2. Ele acredita a Deus o fato de seu barraco ter sido o único deste lado que não foi destruído pelas chamas. Perdi som, uma televisão plasma que nem acabei de pagar, também queimou. Mas eu nasci nu e estou vestido, né? Estou preparado para ganhar outro. 2 crianças já tiveram alta, outras 2 que foram hospitalizadas ontem continuam internadas em estado grave. As ruas e os terrenos baldios de várias cidades do ABCD estão com lixo por todo canto. Entrou no 4º dia a greve dos garis da região. A categoria pede aumento de 15% nos salários, mas as empresas até agora ofereceram 10% de reajuste. Em Mauá, por onde se anda, é possível ver as pilhas de lixo pelas ruas, em frente das casas, dos comércios, das escolas. Hoje, os funcionários que estão de braços cruzados se reuniram na Central de Tratamentos de Resíduos do município para ouvir os representantes do sindicato da categoria. O diretor do CIEMACO explica que 50% dos trabalhadores mantêm as atividades de coleta e varrição das ruas, seguindo a determinação do Tribunal Regional do Trabalho. A paralisação permanece por tempo indeterminado. A CIEMACO ABC está com as portas abertas para se negociar. Cidades estão sendo recolhido lixo, que é a liminar de 50% na rua, que é a coleta de lixo e varrição de rua, em setores diversos. Já o serviço essencial, que é hospitalar, é 100% na rua. Os trabalhadores pedem 15,39% de aumento salarial e o sindicato patronal oferece 10%. Segundo o sindicato, o salário atual dos coletores de lixo é de R$ 1.013. A greve reúne os coletores, varredores, motoristas da região do Grande ABC e funcionários do aterro de Mauá, principal local de descarte de lixo da região. Aumentado tudo, o aluguel, a bebida, a gasolina, diversas coisas têm aumentado e o nosso salário não é compatível, não tem acompanhado lado a lado esses aumentos, a expectativa desses aumentos. A paralisação começou na segunda-feira e atinge 6 cidades do Grande ABC. Apesar da coleta estar sendo feita de forma parcial, o lixo já vai se acumulando pela rua. Aqui entre Mauá e Santo André, flagramos esta situação complicada. Com a justificativa de não ter onde colocar os resíduos, os moradores despejam tudo na rua. Desde o lixo doméstico até os restos de construção. Eu não tenho onde jogar. Eu ando aqui porque não pode deixar na porta de casa, né, por causa do fedor, do mau cheiro, não é isso? Então o serviço tem que voltar logo. Tem que voltar logo, gente. O mau cheiro incomoda quem agora convive com um pequeno lixão na porta de casa. Mas é horrível, viu? É triste, viu? A gente que paga os impostos da gente, tudo legal, né? Viver dentro do lixão desse jeito, viu? Tem um mau cheiro, vai para toda para dentro de casa. Um mosqueiro medonho dentro de casa. Quem tem mais consciência tenta ajudar. É o caso deste gerente comercial que está varrendo diariamente a porta da loja. Esse é um trabalho importante, né? Que a gente acaba dando valor agora quando ele faz a falta. Né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Isso aí é diário, né? É um trabalho meio de formiguinha, porque você nem nota eles estarem trabalhando. Mas quando falta, realmente a gente vê que complica. Mesmo a gente tendo esse trabalho, esse empenho de estar cada um limpando a sua frente, você vê que ainda não está 100%, como se eles estivessem limpando. Em São Caetano, a situação se repete e o lixo é deixado nas calçadas. O que foi recolhido veio parar neste terreno, onde funcionavam as indústrias Matarazzo. A área que, segundo a CETESB, está contaminada. A medida foi tomada pela própria prefeitura, que alegou que a situação é provisória e emergencial, até que o aterro em Mauá volte a funcionar. A decisão irritou moradores vizinhos ao terreno. É muito grande o transtorno devido ao mau cheiro
a mau cheiro e uso indevido de um terreno que pela CETESB é área contaminada, não pode ser utilizado. A prefeitura não toma ciência nenhuma, está um abandono total. Isso é ruim para os moradores e para o bairro todo, né? Tanto a Prefeitura de Mauá como a Prefeitura de Santo André disseram em nota que colocaram trabalhadores nas ruas para realizar a limpeza e recolhimento do lixo nas áreas centrais das duas cidades. A Prefeitura de Mauá pediu ainda para a população local que, enquanto durar a greve, evitem deixar lixo nas ruas e avenidas. São Paulo teve um crescimento inesperado de dengue em 2014. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que registrou um aumento de 14,4% dos casos da doença em relação a 2013. A repórter Fernanda Azevedo está na Prefeitura e tem mais informações. Fernanda. Estela, já são 1.166 casos de dengue este ano. Não há registro de casos de dengue hemorrágica e nem de mortes. 5 bairros de São Paulo são responsáveis por metade do número de casos. São eles Jaguaré, Rio Pequeno e Lapa, no limite de município com Osasco, e Vila Jacuí e Tremembé, no limite de São Paulo com Guarulhos. O secretário municipal de Saúde, José de Felipe Júnior, disse que a prefeitura está reforçando as ações de prevenção em todas as áreas, porque as 2 próximas semanas são historicamente as que mais apresentam aumento no número de casos de dengue. Apesar do aumento, o número de casos é considerado baixo ainda na cidade de São Paulo, de acordo com os padrões do Ministério da Saúde. O secretário disse também que este aumento pode ter relação com uma mudança de comportamento da população por causa das notícias de escassez de água na cidade de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Nossos agentes da Lapa, principalmente da Lapa, de outros distritos também, identificaram, nesses últimos 2 meses, a população reservando água, né? Em algum utensílio, em caixas d'água, em outros tipos de reservatório, e essa água também desprotegida e descoberta, porque todos vocês estão acompanhando aí essa questão da possibilidade de alguma falta de água e, portanto, a população já se precavendo, por um lado, mas ela pode criar um problema por outro lado. Então, nós queremos alertá-la que mesmo esses recipientes devam ser tratados como se fosse uma caixa d'água, coberto, protegido. Pesquisa aponta que a juventude de São Paulo está insatisfeita com a segurança, transporte e qualidade de vida na cidade. O levantamento realizado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo revela também que os jovens gostam de morar onde vivem, mas muitos afirmam que pretendem deixar a capital nos próximos 10 anos. Eu gosto, porque aqui tem muita oportunidade, emprego, futuro, essas coisas. Eu espero, sinceramente, que melhore tudo, a segurança, o trânsito. Você não pode sair com nada na mão, porque chega daqui à esquina da rua, você é roubado, não tem segurança, não tem nada. Essas são algumas das opiniões dos jovens que moram na cidade de São Paulo. A pesquisa entrevistou 409 pessoas entre 15 e 29 anos em diferentes pontos da cidade. O objetivo é entender o que a juventude paulistana pensa, como se posiciona e o que espera da cidade para daqui a 30 anos. A pesquisa mostra que 2/3 dos jovens acham inseguro morar em São Paulo hoje, mas quase 26% acreditam que a segurança será maior em 30 anos. Sobre o transporte público, mais de 78% acreditam que o serviço oferecido hoje não é suficiente. Quando perguntado sobre o futuro, quase 36% dos jovens dizem que o transporte será suficiente. Hoje, quase 57% acham a cidade violenta, mas o número cai para cerca de 50% quando imaginam a cidade daqui a 3 décadas. É uma atitude, portanto, favorável à participação política. Ele não acredita as mudanças apenas na representação, a eleição de vereadores e prefeito. Ele diz, olha, isso é importante, basicamente 40% diz isso é importante, mas tem um outro percentual bastante parecido, que inclusive ultrapassa os 40%, que acha que a participação por meio de associações de bairro, conselhos municipais, né, entre outras atividades em que ele pode protagonizar, são importantes para a mudança. A pesquisa O Jovem e a Cidade de São Paulo foi realizada em novembro do ano passado, ou seja, meses após as manifestações de junho. E o estudo mostra a insatisfação dos jovens aqui na cidade de São Paulo. A Coordenadoria Municipal da Juventude destaca que deve utilizar a pesquisa para definir os atuais e os novos projetos da cidade.
Não só a pesquisa, mas a própria ação dos jovens nas lutas de rua do ano passado, quanto também o fenômeno dos rolezinhos, nos ajudaram a trazer pistas sobre questões que os jovens estavam trazendo para a cidade, e elas foram muito, assim, a base para o nosso planejamento das ações nessa gestão. A pesquisa revelou alguns pontos contraditórios. 44% dos entrevistados concordaram em parte que é muito bom morar em São Paulo, mas 56% afirmaram que gostaria de se mudar para outras cidades nos próximos 10 anos. Espero não estar aqui em São Paulo, porque trânsito, muita gente, sobrepopulação, sou uma pessoa mais calma. Gostaria ou morar no interior ou fora do país. Base do governo protocola pedido de CPI mista para investigar denúncias sobre a Petrobras, trens e metrô de São Paulo e Distrito Federal e o Porto de Suape, em Pernambuco. A nova comissão parlamentar de inquérito é uma reação à CPI mista proposta pela oposição para investigar a Petrobras. A versão dos governistas contou com o apoio dos 219 deputados e 32 senadores e pretende ampliar a investigação, incluindo supostas irregularidades relacionadas às gestões do PSDB de Aécio Neves e do PSB de Eduardo Campos, pré-candidatos à presidência da República. Fazemos isso, senhor presidente, por deixar claro para a sociedade brasileira, para nossas instituições, de que o governo federal, em especial a presidenta Dilma, quer a apuração de toda e qualquer irregularidade, porventura, registrado ou discutido no Brasil. A investigação ampliada foi rebatida pela oposição. O senador Aloysio Nunes disse que o objetivo é abafar o caso Petrobras. Se quisesse efetivamente, de boa fé, investigar todas essas coisas que devem ser investigadas sim, não nego, devem ser sim. Por que não cria uma CPI autônoma só para isto? Por que, como eu disse em outro dia, querer grilar a nossa CPI? É apenas para abafar, é apenas para frustrar uma iniciativa legítima da oposição. Enquanto a disputa política corre no Congresso, a Polícia Federal abriu mais um inquérito para investigar a Petrobras. Agora, a Polícia Federal vai apurar se houve o crime de evasão de divisas na venda de uma refinaria na Argentina. Neste ano, a Polícia Federal já abriu outras 2 investigações contra a estatal. Uma apura a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e a outra suspeita de pagamento de propina por uma fornecedora holandesa da estatal. No Twitter, o presidente Dilma Rousseff diz que o julgamento do Carandiru é uma vitória contra a impunidade. Nesta quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff se pronunciou em sua conta no Twitter sobre o fim do julgamento do caso Carandiru. Ontem, os últimos 15 policiais militares julgados pela participação no acontecido foram condenados pela morte de presos. Segundo a presidente, o julgamento do Carandiru, com amplo direito de defesa e dentro das regras do Estado de Direito, representa uma vitória contra a impunidade. Ainda na manhã de hoje, em Brasília, Dilma participou do primeiro Fórum Nacional da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. No evento, a presidente garantiu o controle da inflação um dia após o anúncio do aumento da taxa básica de juros para 11% ao ano. A taxa de inflação vem sendo mantida nos últimos 11 anos, agora chegando quase a 12%, dentro dos limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional. E assim ocorrerá também em 14. PSOL pede que Câmara investigue o uso de jato de doleiro pelo vice-presidente da Casa, André Vargas. André Vargas, do PT do Paraná, viajou em avião emprestado pelo doleiro Alberto Youssef. Youssef foi preso no dia 17 de março na Operação Lava Jato da Polícia Federal. A polícia investiga um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 10 bilhões de reais em operações suspeitas. Para o presidente do PSOL e líder do partido na Câmara, deputado Ivan Valente, de São Paulo, os fatos envolvendo o petista merecem detalhada apuração. O PSOL fez um ofício à mesa da Câmara dos Deputados pedindo que o colegiado a qual pertence o deputado André Vargas se manifeste sobre o ocorrido, e sugerindo que seja indicado para a Corregedoria da Câmara ouvi-lo e investigar a situação.
André Vargas, ontem na tribuna da Câmara, negou irregularidades, mas disse que o uso do avião foi um equívoco. É claro que com relação ao avião eu reconheço, fui imprudente, foi um equívoco, deveria ter exigido o contrato, deveria ter quitado, não deveria, e aliás peço desculpas aqui, ter exposto a minha família. Tropas da Guarda Nacional venezuelana são enviadas para a cidade de San Cristóbal, reduto da oposição a Nicolás Maduro. Na noite de ontem, as tropas tomaram a cidade, que foi o epicentro dos protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. O objetivo é coibir a ação dos manifestantes. O comandante estratégico das Forças Armadas venezuelanas, Vladimir Padrinho Lopes, afirmou que a polícia e os militares vão efetuar uma operação de busca entre os moradores de San Cristóbal, na tentativa de reunir suspeitos de perturbar a paz e causar desordem. Ontem, em visita ao Brasil, a ex-deputada opositora venezuelana Maria Corina Machado falou na Comissão de Relações Exteriores do Senado e chamou a atenção para as ações violentas efetuadas pelas forças de segurança de seu país. No vídeo exibido na sessão, cenas dos abusos cometidos pela polícia contra manifestantes. Por isso eu hoje quero dizer-lhes que há pueblo em Venezuela que está sendo objeto de uma violação sistemática e massiva de direitos humanos. Maria Corina ainda questionou o silêncio do governo brasileiro em relação à crise e à violação dos direitos humanos. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. Estela, Gabriel, vocês devem ter observado que ultimamente a presidente Dilma Rousseff anda muito emotiva. Por ocasião da efeméride aí dos 50 anos do golpe militar de 64, ela se lembra dos antigos companheiros de guerrilha, chora. Onde vai, esses companheiros são citados. Agora, eu queria lembrar que Maria Corina Machado, que foi citada aí na notícia, esteve no Senado, referiu-se exatamente à coincidência da efeméride com o que está acontecendo na Venezuela. O que acontece é que Dilma pranteia os seus amigos que foram vítimas da ditadura, mas não heróis da democracia, porque eles não lutavam pela democracia, eles lutavam por outro tipo de ditadura de sinal contrário. Isso não impede que ela tenha saudade desses amigos e que chore. Mas como chefe de Estado, lugar para o qual ela foi eleita legitimamente no Estado Democrático de Direito, ela não pode transformar essas lembranças e idiosincrasias em manifestações do Estado. Então, Maria Corina Machado tem toda a razão em lembrar que o que está acontecendo agora no país dela é uma violação de vida, direitos humanos e liberdade semelhante à que houve na ditadura militar do Brasil. E se exige, como ela exigiu, de governos democráticos do subcontinente latino-americano, o mesmo repúdio que eles têm em relação às ditaduras daquele tempo, a essa ditadura de hoje. O senhor Nicolás Maduro impediu que essa deputada entrasse na Assembleia para a qual ela foi eleita, porque ela participou de uma sessão da Organização dos Estados Americanos a convite do Panamá, que é inimigo da Venezuela, porque ela não pode falar nada sobre Venezuela fora da Venezuela. Então, é uma ditadura, há vítimas. Pessoas são mortas nas ruas, como eram mortas no Brasil nos anos 60 e 70, como foram mortas no Chile, na Argentina e no Uruguai, na época das ditaduras militares. Maduro não é militar, mas o seu patrono, Hugo Chávez, era um coronel, tentou inclusive o golpe. Está certo que ele foi eleito, está certo que ele representa metade da população da Venezuela, pelo menos, mas isso não significa que haja lá uma democracia e o governo brasileiro está agindo de forma equivocada e pusilânime em relação a essa questão da Venezuela. Maria Corina Machado tem toda a razão em comparar e toda a razão em pedir que o governo Dilma, apesar de todos os seus sentimentos de saudade dos seus amigos e também de amizade em relação ao Chávez, agora representado pelo Maduro, condene essas violações da liberdade e da democracia. Volto na terça-feira direto ao assunto, espero você aí atento. Em pé.
Uma feira em São Paulo traz soluções para a indústria de transformação de plásticos. Entre as novidades está uma impressora 3D capaz de imprimir com perfeição o rosto das pessoas. Todos estes objetos foram feitos a partir de uma impressora. Isso mesmo, uma impressora capaz de reproduzir imagens em 3 dimensões. Tudo projetado pelo computador. Foram 35 minutos para imprimir este frasco. A tecnologia já existe há mais de 30 anos e está no Brasil há pelo menos 15. Na época, as máquinas chegavam a custar R$300 mil. Nos últimos 5 anos, os preços se popularizaram e hoje é possível comprar por R$5 mil uma impressora como esta. A tendência de preço, com certeza, é abaixar, né? A tecnologia ser mais abrangente e conseguir fazer com que essa máquina atinja mais mercado, tornando cada vez mais o preço baixo. Guilherme tem 21 anos. Ele aprendeu a trabalhar com a impressora A2, tempo suficiente para abrir a própria empresa. Hoje, com uma impressora em casa, você pode levar essas pequenas produções para frente. Por isso que eu também tenho prato e copo impresso em casa, porque eu queria fazer um copo diferente. Então eu fiz um copo lá e hoje eu tomo um refrigerante no copo que eu produzi na minha casa. A novidade na feira neste ano é a ilha de prototipagem. Aqui, os expositores mostram as façanhas das impressoras 3D. Se você sonhava ter um boneco com o seu rosto, agora pode ser realidade. A inovação importada dos Estados Unidos conta com este scanner que capta todas as dimensões do corpo em 360 graus. A informação é registrada pelo computador, repassada à impressora e o resultado é este, um busto com o rosto completo do Anderson. Imagina que você pode ter objetos personalizados, então a capinha do meu celular não precisa ser igual de todo mundo, pode ser uma capinha com o meu nome, com o nome de uma pessoa que eu gosto ou com um objeto que eu queira, eu posso fazer o que eu quiser de acordo com o meu desejo com uma impressora 3D. Ainda há impressão colorida. O busto realmente fica muito parecido com a realidade. E a tendência é essa, cada vez mais esses clientes robistas, né, o caseiro, comprar a máquina para justamente fazer brinquedos, fazerem peças. Quebrou uma peça do rádio, ele vai lá e faz a pecinha do rádio. Quer dizer, não tem limites, na verdade. A Plast Show acontece no Expo Center Norte até sexta-feira. O evento fica aberto entre meio-dia e 8 da noite. A entrada é gratuita. Papa Francisco oficializa Padre José de Anchieta como o 3º santo do Brasil. Mais de 4 séculos depois de sua morte, o padre José de Anchieta foi declarado santo pela Igreja Católica. Ele havia sido beatificado pelo Papa João Paulo II em 1980, a primeira etapa para se tornar santo. Para ser canonizado, é necessário que o Vaticano reconheça 2 milagres. Mas no caso de Anchieta, a santificação se deu por seu trabalho missionário feito no Brasil. Nascido na Espanha, Anchieta teve papel fundamental na catequização dos índios no período de colonização no Brasil. Também fundou diversas missões jesuítas. Além dele, 2 outros santos têm forte ligação com o Brasil. A ítalo-brasileira Madre Paulina, santa desde 2002, e Frei Galvão, proclamado Santo Antônio de Santana Galvão pelo Vaticano em 2007. O dia foi de chuva fraca no litoral paulista. Já aqui na capital, o predomínio foi de céu nublado, mas intercalado com algumas aberturas de sol, mas não chegou a chover. E as temperaturas ficaram mais amenas agora à noite, vai dar até para sentir um friozinho. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Sexta-feira ainda vai ser de chuva em boa parte do Brasil, apesar do tempo abafado. Em toda a metade norte do país, o predomínio é do ar quente e úmido. Por isso, as chuvas tendem a ser localizadas, mas podem ser fortes e volumosas. Os maiores volumes são esperados para toda essa área, entre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, todo o norte do Brasil e dos estados do Maranhão ao interior de Pernambuco. Já a região sul terá uma sexta-feira ensolarada. Só deve chover na faixa litorânea.
Máxima amanhã de 23 graus em Curitiba, 26 em Brasília e 30 graus no Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo, a chuva deve chegar com força na divisa com Minas Gerais. Nas outras áreas, sol entre nuvens e altas temperaturas. Em Votuporanga, a máxima pode chegar aos 34 graus. Na região de Franca, a máxima fica em torno dos 28 graus. Já em Barretos, a máxima chega aos 31. Aqui na faixa leste, temperaturas mais amenas. No litoral, chuva fraca a qualquer hora e máxima de 27 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã o dia ainda terá muitas nuvens e a máxima não passa dos 26 graus. Já no fim de semana o calor aumenta e o sol brilha forte. Máxima de 29 no sábado e de 30 graus no domingo. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Palmeiras venceu e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. Já o Santos terá que fazer o segundo jogo contra o misto do Mato Grosso, Celso Cardoso. A Estrela não houve gols na inauguração da Arena Pantanal, que abrigará 4 jogos da Copa do Mundo. O Santos, com um time praticamente reserva, não foi além de um 0-0 com um misto e joga por uma vitória simples na Vila Belmiro no jogo da volta. No Pacaembu, os gols só aconteceram no final da partida, mas o Palmeiras venceu e se classificou. Estádio do Pacaembu, quem brilhou foi o meio-campista Bruno César, autor dos 2 gols da partida. O primeiro depois de receber de Marquinhos Gabriel e o segundo cobrando pênalti. Final, Palmeiras classificado 2, Vilhena 0. O Ministério Público se reuniu hoje com o Corinthians e a Odebrecht. A empresa se comprometeu a instalar equipamentos complementares de segurança para evitar que ocorram novos acidentes na montagem das arquibancadas móveis da Arena Corinthians, Celso. Mas a promotoria diz que não descarta interditar os 20 mil lugares provisórios do Itaquerão durante a Copa do Mundo. A preocupação do Ministério Público é com os laudos do Corpo de Bombeiros que apontam 26 irregularidades na arena. A principal delas é a falta de um estudo de fluxo de pessoas que detalhe um plano sobre saídas de emergência e tempo de percurso durante um eventual incidente. A promotoria não descarta a interdição temporária de uma parte da arquibancada, mesmo durante os jogos. No último dia 29 de março, o operário Fábio Hamilton da Cruz, de 23 anos, morreu ao cair de uma altura de 8 metros. As obras já registraram outras 2 mortes. No dia 27 de novembro, 2 operários morreram na queda de um guindaste que içava um dos módulos da estrutura. E a FIFA, Celso, admitiu aí pela primeira vez que tem problemas no estádio em São Paulo e também em Porto Alegre, né? Também não tem como... Não tem como negar. Não tem como negar. Com as obras paralisadas. Quer dizer, a construtora, que é uma velha conhecida do país, parceira do governo federal, decide que vai tomar medidas complementares de segurança agora. Quer dizer, com o estádio já em andamento há quase 2 anos, depois de 3 mortes. Quer dizer, muito triste o que está acontecendo com o Corinthians e ainda tem a questão da verba que vai ser destinada à construção das arquibancadas móveis, essas estruturas que não são permanentes. E aí a FIFA já está até, isso nos bastidores, já corre até a notícia que a própria FIFA banque o custo dessas obras, porque é o estádio da abertura da Copa do Mundo e ainda tem um longo caminho pela frente. Com certeza, Celso, e a gente torce que agora dê tudo certo, né? Pelo menos o estádio pronto, né? É o mínimo. Com certeza. Muito obrigada. Uma boa noite. Também. É com você, Gabriel. Onda de violência na Argentina preocupa o governo. Nos últimos dias, pelo menos 10 casos de linchamento foram registrados pela imprensa argentina. As vítimas são principalmente suspeitos de assaltos e roubos. O chefe de gabinete do governo, Jorge Capitanich, afirmou que essa situação é consequência da inclinação da população pela extrema-direita. A presidente Cristina Kirchner também se posicionou contra os casos e ressaltou que as pessoas precisam procurar por vozes que tragam tranquilidade e não desejo de vingança e ódio. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar da Argentina. Nas 2 últimas semanas foram registrados 12 casos de linchamentos de supostos criminosos. Uma das vítimas morreu. Existe naquele país uma degradação dos serviços públicos e a polícia não é exceção. Com policiais menos eficientes, o cidadão vira um bicho selvagem e passa a fazer justiça com as próprias mãos.
Vamos recuar no tempo. Há coisa de 100 anos, a Argentina era o 8º país mais rico do mundo e foi o primeiro na América Latina a ter uma classe média forte. Essa classe média exigia serviços públicos de qualidade. A Argentina tinha as melhores escolas, os melhores hospitais e também uma excelente polícia. Pois bem, essa Argentina não existe mais. Ela perdeu o bonde da história, afundou em planos econômicos irresponsáveis. O país caiu nas mãos de políticos carismáticos e incompetentes. Uma parcela da população está hoje abaixo da linha de pobreza e tem gente até passando fome, o que jamais tinha acontecido. Há 5 anos, o governo não divulga dados sobre a criminalidade. As informações são hoje coletadas por universidades e ONGs. Mas, apesar de tudo, não é um país tão violento quanto o Brasil. A taxa de assassinatos é 6 vezes menor do que a daqui. São 4,4 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mas estão aumentando os roubos à mão armada. Como se poderia prever, os linchamentos viraram um problema político. A presidente Cristina Kirchner, na defensiva, foi à televisão segunda-feira e fez um apelo em favor do fim da violência. Um dos seus adversários, candidato para sucedê-la nas eleições do ano que vem, atribuiu os linchamentos à percepção da população de que o Estado está ausente. Mas não vamos exagerar. Buenos Aires ainda é uma cidade bem mais segura do que o Rio de Janeiro ou São Paulo. As pessoas andam sem medo pelas ruas do centro a qualquer hora da noite. Mas isso pode estar chegando ao fim. A criminalidade miúda e o crime organizado têm o poder de estragar tudo. É assim que o mundo gira. Boa noite. A seguir, já passa de 1 milhão o número de refugiados sírios no Líbano. Em menos de 24 horas, mais um terremoto atinge o Chile. Centenas de pessoas tiveram que deixar as casas novamente. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, nosso convidado é o secretário de Energia do Estado de São Paulo, José Aníbal, ex-presidente nacional do PSDB e atualmente deputado federal licenciado. Uma oportunidade para esclarecer porque, em nota, José Aníbal afirmou ser temerária a manifestação do Procurador-Geral da República ao recomendar ao Supremo Tribunal que autorize a abertura de investigação sobre 2 secretários do governo Geraldo Alckmin acusados de receber propina em licitações de trens do metrô da CPTM e de São Paulo. Essa nota, muito obrigada, secretário, por estar conosco. Essa nota chamou atenção. Porque desde que começaram essas denúncias, não houve uma resposta tão forte como essa sua. E eu gostaria de saber, por que o senhor soltou essa nota com esse tom? Porque foi leviana a manifestação do Procurador-Geral da República. No que se refere a mim, essa história toda começa no dia 21 de novembro, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, baseada num documento falso, anônimo, não tem assinatura, uma página, em que está mencionado o meu nome lá, que o cidadão diz, um delinquente delator da Siemens, chamado Everton Hanheimer, esse delinquente diz que ele me menciona e fala que nunca consegui falar com ele, nunca me recebeu. Eu nunca vi esse cidadão, nem sei quem é, mas teria um assessor meu. Eu já provei que a pessoa que ele menciona nunca foi meu assessor. Eu já provei tudo que tinha que provar. E o Procurador-Geral cometeu essa leviandade de propor ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que continue a investigação com relação a mim e um outro secretário. Eu espero justiça urgente sobre isso. O cidadão, inclusive, esse delinquente delator, se refere a mim como deputado estadual e presidente da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. Eu nunca fui deputado estadual, nem suplente, nem candidato a deputado, e muito menos presidente da Comissão de Transporte. É absolutamente leviano se basear nisso e no fato do cidadão dizer que nunca falou comigo, mas tinha um assessor meu que era beneficiado de algum modo. Mas, secretário, além dessa nota, o senhor também fez uma outra declaração contundente. O senhor disse que existe uma máquina de destruição de reputações e que essa máquina é liderada pelo ministro da Justiça, que comanda a Polícia Federal. Exatamente. O senhor pode explicar? Posso. O ministro da Justiça, em depoimento na Câmara, ele reconheceu que foi ele que transportou esse dossiê falso, anônimo,
calunioso, porque ele recebeu do deputado Simão Pedro, no mês de maio do ano passado. Sintomaticamente, 5 dias depois da prisão dos mensaleiros, no dia 15 de novembro, portanto, no dia 20 de novembro, ele vazou isso aí para a imprensa. O deputado Simão Pedro, esse precisa dizer quem fez esse dossiê falso ou se foi ele mesmo. Eu, inclusive, tenho dito que ele é falsário enquanto ele não disser quem fez esse dossiê falso. Que foi ele que transportou e entregou para o ministro na casa dele. Eles moveram ação contra o senhor por essas declarações? E eu também estou com denunciação caluniosa contra os dois e mais contra o delinquente delator. Agora, o que é grave, Marida, é que o ministro da Justiça pegou esse papel que foi dado a ele pelo Simão Pedro, falso, e o transportou para um inquérito que tinha a ver com esse negócio de Siemens e Alstom, colocando o nosso nome lá dentro. Nós falamos, mas o senhor registrou isso? Fez um protocolo? Não, porque lá no meu ministério tudo vaza. Então eu não quis que vazasse, eu mesmo transportei e entreguei para a Polícia Federal. A Polícia Federal disse que recebeu do CAD. Aí o ministro desmentiu a Polícia Federal e disse, não, fui eu que entreguei. E a partir daí eles vêm construindo versões, reinquirindo esse delinquente e criando esse ambiente. Isso é dossiê típico do PT. Eles se especializaram nisso. E, no caso, com a participação do ministro da Justiça. Agora, tudo que o senhor fala é muito grave. Grave. Como a denúncia é muito grave também. Como a denúncia é muito grave. O insulto a mim é muito grave. Agora, deputado, por quê? O senhor está dizendo que existe uma máquina de destruição de reputações. Por quê? Nesse universo político, no seu em especial dos tucanos, no PSDB... Isso. Por que o senhor teria sido o escolhido para a destruição da reputação? A quem interessa destruir a sua reputação? Porque eles fazem a política de todos somos iguais. Eu não sou igual. Eu não sou igual a eles. Não sou igual a esses mensaleiros. Eu tenho vida pública limpa, 50 anos. Todo mundo que me conhece sabe do meu modo de ser, de como eu ajo, da minha postura sempre a favor de posições, de posicionamentos permanentemente. Fui líder do governo Fernando Henrique na aprovação das reformas. Quer dizer, tenho compromisso com ideias, com posicionamentos. Eu nunca me envolvi com esse negócio de cargos. Ninguém pode dizer, o Zé Aníbal batalhou para ter um cargo. Negócio de metrô, trem, longe disso. Eu quero é que tenha aí bons profissionais que realizem bem e acho que todas as denúncias têm que ser apuradas. Agora, calúnias e que o Procurador-Geral da República tenha acatado, isso não tem uma prova. É a palavra de um delinquente homiciado, desaparecido. Ninguém consegue, eu tenho várias ações contra ele, ninguém consegue encontrá-lo. Citar? Ninguém. Agora, a Polícia Federal, o ministro da Justiça, esses conseguem sempre. O governador Geraldo Alckmin muda o secretariado amanhã, o senhor deixa a secretaria amanhã. A sua saída da Secretaria de Energia tem a ver com essas denúncias? Imagina, o governador Geraldo Alckmin sempre reiterou a confiança em nós, em mim, especialmente ontem. Ele novamente reiterou essa confiança. Ele disse do absurdo que é tentar fazer procedimentos que não sejam republicanos, não é? E não são nada republicanos. Então, a nossa saída é porque é o prazo eleitoral. Se nós não sairmos até amanhã, até o dia 5, sábado, nós somos inelegíveis. E como eu pretendo... O senhor é candidato? Eu sou candidato, ainda não sei exatamente ao quê, mas vou definir. Não tenho ansiedade. Eu acho importante que a gente procure entender essa agenda das ruas para ter uma boa campanha eleitoral que não seja baseada nessa baixaria de dossiês e de acusações. A última pergunta, rapidamente. Que marca o senhor deixa na Secretaria de Energia? Uma substantiva melhora em todo o serviço de distribuição de energia no estado de São Paulo. Hoje, as 5 empresas maiores de distribuição de energia de São Paulo são as 5 primeiras, nacionalmente falando, em todos os critérios de redução de interrupção e redução do número de vezes que é interrompido o fornecimento de energia. Isso foi devido a um trabalho de fiscalização forte e uma atitude clara do governo e nossa na Secretaria a favor dos consumidores. São Paulo corre o risco de ter apagão? Olha, essa questão tem que ser nacional, porque o sistema está interligado. Eu espero que não ocorra. Eu espero que o governo tenha a humildade de pedir a todos que economizem energia. Quando o senhor fala governo? Federal. Nós estamos operando ali no limite, não é, do sistema e pagando uma energia cara, que está custando ao governo federal muito dinheiro,
porque o governo federal foi impulsivo em mudar as regras do setor e provocar essa situação. Eu espero que realmente haja sensatez, redução de consumo é bom para o bolso de cada um que está nos vendo e ajuda o Brasil a superar essa fase difícil sem que haja apagão ou qualquer interrupção grave do fornecimento de energia. Muito obrigada, secretário. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O relatório anual de acidentes de trânsito da CET aponta 50 vias mais perigosas de São Paulo no ano passado. A cada 3 acidentes, um deles aconteceu em uma destas avenidas. As marginais são as que registraram o maior número de acidentes fatais no ano passado. Foram 39 na Tietê e 24 na Pinheiros. Outras vias bem perigosas e que aparecem logo na sequência no ranking são as avenidas Senador Teotônio Vilela, a estrada do Mboi Mirim e a Avenida Sapopemba. Segundo o levantamento, essas 50 ruas e avenidas listadas concentram 383 mortes das 1.152 ocorridas na cidade em 2013. Mais de 80% das vítimas são do sexo masculino. Os atropelamentos representam quase a metade dos casos, 44,6% dos óbitos. O índice de mortes de motociclistas também é significativo, equivalente a 35% do total. Passa de 1 milhão o número de refugiados sírios no Líbano. Segundo o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, a cada dia entram no Líbano 2.500 sírios, o que representa mais de uma pessoa por minuto. A população de refugiados, metade deles crianças, já representa 25% da população libanesa. De acordo com o Acnur, o país árabe é um dos mais afetados pela fuga em massa de sírios. No Afeganistão, continuam os preparativos para a primeira eleição presidencial democrática no país, desde a queda do governo talibã. O pleito acontecerá no sábado. De acordo com a Comissão Eleitoral Independente do Afeganistão, a estimativa é que o processo se prolongue por vários meses, devido principalmente à dificuldade de atingir regiões isoladas. O ministro do Interior afirmou que reforços na segurança já estão garantidos. O país vem sofrendo ataques por parte do Talibã, que tenta sabotar o processo eleitoral. Mais um terremoto atinge o Chile. O tremor da madrugada de hoje teve magnitude de 7,6 na escala Richter. O abalo é o segundo desta semana e atingiu principalmente a região norte do país. Centenas de pessoas tiveram que abandonar suas casas novamente. A presidente Michelle Bachelet também foi obrigada a sair do hotel em que estava, que fica na região afetada pelo tremor. Bachelet estava na região visitando as áreas prejudicadas pelo primeiro tremor. Apesar de ter sido forte, o terremoto de hoje não deixou feridos. Atirador responsável pelo tiroteio em Fort Hood era veterano da guerra no Iraque e passava por tratamento psicológico, mas não apresentava sinais de comportamento violento. A informação foi dada por autoridades que estão investigando o caso. O ataque à maior base militar do país aconteceu ontem e deixou 3 mortos e 16 feridos. Este é o segundo episódio de tiroteio na base de Fort Hood. O primeiro foi realizado pelo militar Nidal Malik Hassan. Ele foi condenado à pena de morte por assassinar 13 pessoas e ferir 31. Chefe de segurança da Ucrânia volta a acusar o presidente deposto, Viktor Yanukovych, de mandar atirar em civis durante os protestos do início do ano. 12 policiais foram presos acusados de envolvimento nos assassinatos. Hoje, o governo russo voltou a aumentar o preço do gás que fornece à Ucrânia. O valor agora é 80% superior ao estipulado na semana passada. Papa Francisco se encontra pela primeira vez com a rainha da Inglaterra. A reunião acontece no dia que marca 32 anos da Guerra das Malvinas, que envolveu Argentina e Reino Unido. A rainha Elizabeth II presenteou o pontífice com especialidades culinárias da Inglaterra, entre elas geleias, uísque e cerveja. O Jornal da Gazeta termina aqui. E essa edição pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá.
Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, confira a alta gastronomia do chefe Valdomiro Santos.